Eu vou conversar agora com um queridíssimo amigo, grande médico pneumologista, coordenador da UTI do Hospital Português e também professor da Universidade Federal, membro da Academia de Medicina da Bahia, doutor Otávio Messedet. Otávio, boa tarde. Como vai você, meu amigo? Tá bem? Segurando aí na saúde, você, a família toda bem? Tudo bem, Mário, um prazer estar com você. Estamos naquilo mesmo que você conhece, né? Impostos pela a pandemia, trabalhando, sem vida social, mas é isso que o momento nos convoca. Pois é, Otávio, agora eu queria que você explicasse para a gente o seguinte. eh, os efeitos, tem muita gente, eu estava até vendo um médico na CPI ontem falando o seguinte, quando se diz, no Brasil tem 18 milhões de pessoas que foram curadas do Covid. Eles assim, parece o jogo do Brasil, a Alemanha já 6-0, aí o Brasil mete um gol, diz, metemos um gol. Pois é. Mas eu quero saber o seguinte, Otávio, os efeitos pós-Covid, a pessoa se cura, não é? Sai do hospital, vai para casa, como é que você tem visto isso? O que é que você pode dizer a gente sobre esse aí, Otávio? Olha, Mário, você sabe que nós não somos meninos mais, já vivemos muito e nunca vimos nada semelhante, né? Essa, eu digo desde o princípio, essa pandemia é algo inusitado em vários aspectos. E esse aspecto que você citou é um aspecto extremamente perturbador, porque o Covid não termina necessariamente com aquela fase inicial aguda, mas muitos pacientes, e esse número é grande, né, se queixam de mazelas pós-Covid. E isso varia muito de intensidade. Existe até uma explicação para isso, e a explicação é o fato de ser um vírus que afeta todos os sistemas do corpo de uma forma ou de outra. Então, se ele é capaz de fazer isso, ele é capaz de deixar sequelas, né, que podem ser temporárias, podem ser duradouras, podem ser bastante incomodativas. Para lhe dar uma ideia, quando você analisa qual é o tipo mais frequente de sequela, olhando o gráfico em que essas queixas pós-Covid se apresentam, você vai ver que 90 e tantos por cento dos pacientes que se recuperam do Covid se queixam de fadiga. Uma fadiga que, no início, ela é um tanto desabilitante. O indivíduo se sente sem força para trabalhar, o indivíduo sente a memória não exatamente como era antes, o indivíduo se queixa de falta de atenção. Então, essas coisas são comuns, né? Não vamos nem falar aqui de coisas mais sérias, como a insuficiência respiratória, que pode se seguir a uma fibrose pulmonar pós-Covid, né? Para lhe dar uma ideia, quando o indivíduo tem essa insuficiência respiratória que vai para o hospital e é colocado no respirador, na maioria das vezes a gente consegue, eventualmente, desmamá-lo, né? Claro, se ele não for a óbito, né? Mas muitos desses vão para a ECMO, né? Que você sabe disso, que é uma substituição do pulmão por uma oxigenação extracorpórea. Em contato com amigos meus fora do Brasil, eu tenho ouvido deles, surpreendentemente, para eles e para nós, que alguns pacientes ficam assim 3, 4 meses ligados a uma máquina para oxigenação extracorpórea e alguns saem daí diretamente para um transplante pulmonar. Claro que é uma minoria, mas o que eu quero dizer com isso? Vale a pena ter medo da Covid, sim, porque você não sabe o que é que vai acontecer. Se você supera essa fase aguda, ainda existe a possibilidade de você ter problemas que podem demorar meses até você se sentir como você era antes. Então, essa síndrome pós-Covid, como nós chamamos, ela está sendo um motivo de muita procura de consultas nos nossos consultórios, porque o indivíduo diz, e agora? Eu vou continuar fatigado? E agora? Eu vou continuar me sentindo com falta de atenção? Ou até fraqueza muscular, né? Até consequências muitas vezes maiores para órgãos muito importantes, né?
Então, é como se fosse um jogo no escuro. A gente sabe que a maioria não morre quando pega Covid, mas ele pode passar por uma privação, tanto na fase aguda como na pós-recuperação. Então, é muito importante essa pergunta que você fez, porque tem sido uma preocupação muito grande nos pacientes e uma procura grande ao consultório para esses sintomas pós-Covid. Otávio, agora tem uma coisa que também relatam como sendo positiva, que é o seguinte: o uso de máscaras ajudou a diminuir a incidência de doenças respiratórias. É verdade isso? Sim. Desde que a Covid é uma doença de transmissão respiratória, não obstante, uma vez instalada, ela é uma doença que pode se tornar sistêmica, ou seja, afetar todos os órgãos, ou pelo menos alguns deles com mais intensidade. A proteção com a máscara, que é fundamental, ela impede também que outras doenças de transmissão respiratória alcancem o paciente. Logo, existe uma redução de resfriados, né, de até provavelmente do H1N1, embora não tenha dados ainda para isso, está chegando agora na fase que ele geralmente aumenta, mas é de se esperar que sim, né, a máscara é fundamental. E ela tem que ser usada corretamente. Então, eu vejo, às vezes, as pessoas na rua com a máscara mais mal colocada, uma máscara abaixo do nariz, pessoas tirando para falar. Então, máscara tem que ser usada certo, do contrário, não vai funcionar. Otávio, outra coisa, nesse momento nós entramos agora no inverno. É claro que o inverno da Bahia não é um inverno rigoroso, mas muda a temperatura, muda o índice pluviométrico, muda muita coisa. O sol fica mais raro. São mais frequentes doenças respiratórias nesse período, mesmo aqui na Bahia? São, não na mesma intensidade que você encontraria nos países de clima temperado. Mas uma coisa interessante a respeito da Bahia é que a gente tem que pensar na Bahia como um todo, né? Não apenas como Salvador. Sim. Salvador, praticamente, não tem nenhuma queda de temperatura significativa, apenas fica mais fresco, né? Mas no interior da Bahia, você vai ver queda significativa de temperatura. Ainda anteontem eu estava lendo a previsão de temperatura para um lugar que não é nem muito alto, que eu saiba, Irecê, por exemplo, a temperatura ia chegar a 14 graus à noite. Né? Então, vai existir queda de temperatura, vai existir uma tendência mais a ficar em casa, a aglomerar, né, mais, e com isso doenças respiratórias podem se transmitir mais. Né? Então, uma das causas pela qual existe essa maior incidência é exatamente para as pessoas ficarem mais juntas, o que se vê menos num lugar como Salvador. E isso é verdade. Se você se lembrar do que aconteceu em 2009, na fase do H1N1, que foi muito séria, em Salvador foi incomparavelmente mais leve do que foi no Rio Grande do Sul, por exemplo. Né? Meus colegas do Rio Grande do Sul, os pneumologistas, viveram uma situação de guerra com a H1N1 em Isso. 2009 lá. Nós não vimos a coisa tão séria quanto foi lá. Clima. Eu estou conversando com o doutor Otávio Messer, ele é médico pneumologista, coordenador da UTI do Hospital Português, professor universitário e membro da Academia de Medicina da Bahia. Otávio, a única solução é vacina? Sim. Uma solução definitiva, entre aspas, né, seria a vacina, porque com isso a população teria um grau de imunidade em que a incidência cairia e as formas graves mais ainda. Né? Não vejo outra alternativa, porque o vírus está aí e aí vai ficar. Né? E ele depende do vetor humano para passar de uma pessoa para outra. É diferente da dengue, que as pessoas não transmitem entre si. Existe o mosquito, né, para zika, para chikungunya. O alvo é o mosquito principal em termos de controle de transmissão. Aqui são as pessoas. Então, as pessoas são gregárias, elas vão ter que estar em contato, logo nós temos que usar vacinas. E as vacinas virão de forma, eu diria, dinâmica, porque elas vão ter que ser adaptadas na medida que hajam variantes que sejam mais ou menos resistentes, isso já está sendo visto, né? E as variantes como a Delta, por exemplo, que é a que mais preocupa o Reino Unido, que veio da Índia,
essa já tem uma posição diferente em relação às vacinas. Embora as vacinas continuem sendo úteis, elas já não têm a mesma força que teria para outras variantes. Mas isso é de se esperar, né? A surpresa aqui é que isso veio muito rápido, mas também, se você analisar direito, não é tanta surpresa, porque um vírus de alta transmissibilidade ele vai ser sempre rápido, né? Ele é muito acelerada a transmissibilidade, e no caso específico da Delta, ela é mais transmissível e, possivelmente, ao que tem sido visto, mais grave, mais provável de levar alguém para o hospital. Então, vai ter sempre a necessidade das vacinas se adaptarem às mutações do vírus. Mas elas virão, e é a saída, sim. Agora, nós estamos vendo países já com a vida normal. Por exemplo, os Estados Unidos, não é? Eu tenho filhos lá, você também tem parentes lá. Nova York está normal. Israel está normal. Israel ontem teve que dar uma fechada em pessoas que estavam chegando lá. Engraçado, Portugal, que estava normal, também teve que dar uma mexida ontem, dar uma fechada. Como é que você vê essas coisas assim? Será que vai ser uma briga de gato e rato o tempo todo, Tavinho? Mário, isso também não me surpreende, porque isso é uma consequência de vários fatores, das variantes, do nível de pessoas vacinadas, etc. Quem está melhor na fita, olhando os gráficos, eu acho que é os Estados Unidos, porque ele mostra uma redução significativa de novos casos e um número muito grande de vacinados. Isso também não é universal no país, porque existe estados que se vacinou mais, vacinou menos, e tem aquela velha ideia de muita gente que não está querendo se vacinar, né? E Portugal também. Portugal não conseguiu vacinar ainda mais da metade da população, que eu saiba. Então, enquanto houver isso, e se abrir mais ou se abrir menos, vamos haver pequenos picos. E isso também não é novidade, porque eu sempre disse, nós temos que conviver com o vírus. E conviver com o vírus significa que nunca se deve abrir inteiramente a guarda para ele, né? Ou seja, uma coisa é você estar no lockdown, já disse isso aqui, que é uma medida, no meu entender, desesperada, né? Existem medidas pré-lockdown que, se forem cumpridas, você vai diminuir bastante a transmissão da doença. Ou seja, nós temos que permitir que ocorra normalidade na vida, desde que isso não seja uma forma de transmissão. E eu disse aqui várias vezes, algumas atividades humanas são exatamente aquelas que o vírus gosta para transmitir. Então, essas têm que estar restritas, enquanto que outras, inclusive com grande impacto na produção, na vida econômica, etc., elas devem continuar. Então, deve haver sempre uma vigilância em relação ao vírus. Essa questão de viagem, por exemplo, eu acho que é muito importante. Eu acho que a gente devia ter sido muito mais severo na preocupação, por exemplo, com a variante indiana, né? Até com a variante nossa aqui de Manaus. Eu acho que os exercícios de cuidado de saúde pública nos portos, nos aeroportos, deviam ser mais intensos. Então, eu acho que tudo isso é uma lógica entre a transmissibilidade e a manutenção das atividades, que tem que ser algo que beneficie o máximo possível as duas. Tem muita gente que acha que ainda há muito a descobrir a respeito do Covid, do vírus em si. Não é? Você concorda com isso? Você acha que ainda tem muitas coisas, a forma de mutação, o tipo de ataque? Porque você disse que é um vírus sistêmico, né? Inicialmente se pensava que somente o pulmão ia ser atacado, mas a gente viu mutações, inclusive de indivíduo para indivíduo. Você acha que a gente ainda tem muito a aprender especificamente com o Covid? Eu não tenho a menor dúvida disso, Mário, principalmente porque é uma doença nova. Não só a gente tem que aprender mais sobre o vírus em si, né? Como nós temos que aprender mais sobre a doença em si, né? Nós não temos ainda condição de saber, a doença está com 1 ano mais ou menos, né? Que a gente vai dizer que certas consequências são realmente temporárias.
Nós vamos olhar para trás no futuro e dizer, olha, X% dos pacientes com essa ou aquela tipo de manifestação vão desenvolver uma sequela significativa, né? Nós vamos entender, por exemplo, essas repercussões da doença aguda, será que todas elas têm um interesse a posteriori? Então, não existe tempo ainda para conhecer essa doença. A maioria das doenças que a gente lida já são nossas conhecidas há alguns anos, né? O dengue, por exemplo, que sempre foi conhecido, né? Teve processos epidêmicos, mas ele sempre foi conhecido. Então, a gente já sabe mais ou menos o que ele faz. Mas esse aqui é novo. Então, sendo novo, vai ter ainda muita coisa a ser descoberta do vírus e da doença. No seu dia a dia, Otávio, na sua clínica, na UTI, como professor, você tem aprendido muito, você tem visto muitas coisas ao longo desse tempo, quer dizer, desde a primeira abordagem. Eu acho, por exemplo, se estou certo, que até a forma de tratamento quando o paciente chega ao hospital hoje é completamente diferente do que era um ano ou quando começou. Você confirma isso? Você tem visto muitas modificações nisso aí, Otávio? Eu diria que sim. Vários aspectos. Nesse curso da doença, nós vemos várias coisas mudarem, né? Existe uma maturidade maior em relação ao tratamento da doença, né? Existem ainda muitas dúvidas, também porque o tempo é curto. Ensaios clínicos são necessários tempo para que você possa ver resultados dele. Eles têm que ser multicêntricos, eles têm que abranger um número grande de pacientes, e tudo isso é muito cedo. Então, quando se fala nas dificuldades e eu diria, conflitos a respeito do tratamento, principalmente o precoce, a gente tem que olhar isso com uma certa naturalidade, né? Todos nós temos nossas crenças, né? Inclusive em medicina, né? Eu posso acreditar em coisas pelo que eu vejo, enquanto um colega meu pode achar diferente. Então, isso é natural. O que nós não podemos fazer é lançar mão de tratamentos que possam ser danosos ao paciente, desde que não haja mais fatores a seu favor. Isso vem da nossa primeira obrigação, que é o primo non nocere, né? Primeiro, não causar danos. Então, se eu mantiver na minha cabeça que eu não posso causar danos, transformar uma doença em outra pior, né, eu estarei com a conduta aceitável, né? Então, se alguém acha que deve tomar A e B quando fica doente, é um direito lícito de pensar assim. Eu posso discordar. Então, essa minha não concordância diz respeito à minha crença no que tem de ciência até então, né? E nós sabemos que, nesse tempo curto, a ciência ela é ainda juvenil para poder se decidir com certeza. Então, nós temos que olhar isso com muito cuidado e de uma forma ética e de uma forma lógica, não de uma forma política, né? Sim, claro, é política. A estupidez querer se colocar política nisso, né? Tem nada que Claro, ver. Nada que não ver. faz o menor sentido. Isso não me afeta, por exemplo, né? Quando alguém quer tomar alguma coisa, diz, eu vou tomar isso porque não posso ficar sem tomar isso. Eu digo, olha, se você disser, você tem direito, você tem autonomia de tomar isso. Agora, o que você tem que saber? Qual é o risco que eu tenho em tomar isso? Se esse risco for desprezível, você pode até tomar, sabendo que não existem grandes evidências para isso, mas não vai lhe fazer grande mal e tem a possibilidade remota de amanhã alguém provar que isso funciona, faça. Então, eu acho que isso é um bom senso, né? Não vale a pena ter uma atitude dogmática insensata. Você tem que ter uma atitude coerente, né? A minha atitude, você me conhece, eu sou um médico clássico, eu acredito na ciência, né? Eu não gosto de adivinhação. Mas, por outro lado, eu reconheço que uma doença que se cura por si, na maioria dos casos, qualquer coisa que você dá vai parecer que funciona. Ora, Mário, nós já estamos acostumados com isso muito tempo atrás com outras doenças, né? É uma doença que se cura por si só, isso chama história natural da doença, e toda doença a tem. Toda doença tem história natural. O que é a história natural de uma doença? Aquela que acontecerá se nada for feito. Toda doença tem. Só que essa é muito jovem, a gente ainda não conhece a história natural dela inteiramente, a gente está aprendendo.
Mas eu vou dar um exemplo muito parecido. Asma. Asma, a história natural da doença diz que asma, na maioria das vezes, ao a criança chegar na adolescência, na puberdade, ela deixa de existir. Na maioria das vezes. Alguns não. Então, qualquer coisa que eu faça ali, na tentativa de cura, pode ser sucesso. No entanto, não tem provado que foi sucesso. Então, eu vou tratar para que o indivíduo não tenha crises, nunca prometendo uma cura, dizendo vai curar-se, provavelmente. Muito difícil dizer, numa história natural benigna, qual será o resultado desse ou daquele efeito, a não ser que você faça estudos muito bem feitos e você possa acompanhar isso durante um tempo suficiente para saber que você tem respaldo científico. Isso não é fácil nem rápido. Muito bem, Otávio, prazer enorme conversar com você, viu? Ouvir um pouco muito da sua competência, matar a saudade, esperar que isso passe aí para a gente ter um convívio social como a gente merece. Para mim é uma honra ser seu amigo. Muitíssimo A honra é obrigado. minha, meu amigo. A honra é Grande minha. abraço para você, viu? Muito obrigado, sempre às ordens, é um prazer estar no seu programa. Valeu. Grande doutor Otávio Mestre, esse é um médico mesmo de primeira. Giro de notícias.